Boa tarde, queridos alunos. Dando prosseguimento na nossa aula de hoje, passemos agora ao estudo do livro Paulo e Estevão. Estamos hoje entrando na segunda parte do livro e vamos estudar nesta aula o capítulo 1. E após a apresentação deste capítulo, nós teremos uma aula interativa com 4 alunos que vão participar trazendo os seus estudos do capítulo 2. Vamos então à nossa aula de hoje? Saulo, depois nomeado Paulo, nasceu na cidade romana de Tarso. Era de descendência judaica, hebreu da tribo de Benjamim. Era um homem culto, discípulo de Gamaliel, fariseu e, sendo extremamente zeloso da lei do Monte Sinai, perseguiu furiosamente a Igreja de Cristo. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Rumo ao deserto, parte 2, capítulo 1, Paulo e Estevão. Quando as sombras crepusculares se faziam mais densas, 2 homens desconhecidos entravam nos subúrbios da cidade. Embora Betania afastasse as nuvens tempestuosas na direção do deserto, grossos pingos de chuva estavam caindo. As janelas das casas e das residências estavam fechadas devido ao grande vento. Damasco podia recordar o jovem tarsense famoso e triunfador, que conhecia nas suas festas mais brilhantes e costumava ser aplaudido nas sinagogas, nas vias públicas, mas aqueles 2 homens cansados e tristes jamais poderiam ser identificados, muito menos naquele rapaz que caminhava cambaleante de olhos mortos. Rumo ao deserto. Senhor, onde iremos? Atreveu-se Jacó a perguntar timidamente ao seu senhor. Então o moço tarsense, parecendo refletir uns minutos, acentuou: Jacó, é verdade que eu trago comigo algum dinheiro, entretanto, eu estou numa situação muito difícil e eu sinto precisar da assistência moral
e talvez de um repouso físico. Eu tenho necessidade de encontrar alguém. E aqui, onde nós estamos chegando, em Damasco, tem um conhecido meu chamado Sadoc. Leve-me até lá, você o conhece? Sim, Senhor, eu o conheço. Não se passou muito tempo e ei-los à porta do edifício de singular e soberba aparência. Jacó, não convém nos aproximarmos muito assim sem aviso, porque jamais visitei Sadoc sem uma antes apresentação. Vacilante, trêmulo, chorando muito, ele se encosta então num muro, arrastando-se dificilmente para esperar o servo falar com Sadoc. Jacó obedeceu prontamente à solicitação de Saulo e, ao entrevistar-se com Sadoc, ele explica com humildade o que estava acontecendo. E Sadoc, arregalando os olhos, não podia acreditar no que estava ouvindo e não podia duvidar da sinceridade daquele rapaz que estava narrando. Então o homem falou: Senhor, ele está num mísero estado, ele está chorando muito, ele está muito debilitado e ele precisa de ajuda. Mas Sadoc disse: olha, infelizmente eu não posso recebê-lo porque eu tenho aqui importantes recém-chegados de Sítium e eu não posso expô-lo a essas pessoas. Mas, Senhor, fala Jacó, o que eu direi a ele? Diga a ele que eu não estava em casa. Aí Sadoc refletiu um pouquinho e falou: olha, não vai ser difícil remediar. Na próxima esquina, vocês encontrarão a chamada Rua Direita. Virem ali e lá vocês vão encontrar uma estalagem onde ele poderá descansar e amanhã eu o procuro lá. Não está? Exclamou Saulo admirado. Mas daqui eu ouvi a voz dele, bem distinta. E assim, seguindo adiante, com lágrimas nos olhos, ele pensa: é natural que Sadoc temesse pelo reencontro. Afinal, ele está com visitas muito importantes. Sadoc tem razão. Não ficava muito bem perturbá-lo com a descrição do fato quando tem à mesa amigos de tanta responsabilidade na vida pública. Jesus mandou-me entrar na cidade a fim de saber o que me convinha. Certo, ele não me deixará ignorado do que eu devo fazer. Ele encontrou a estalagem de Judas na rua direita e, após 3 dias de Damasco, que foram de rigorosas disciplinas espirituais, sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os seus erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro que ele planejara. No terceiro dia de preces fervorosas, eis que um homem anuncia pelo estalajadeiro que alguém o procurava. Seria Sadoc? Saulo tem sede de encontrar uma voz carinhosa e amiga. Aí o velhinho entra. Quem sois? Ele pergunta porque está cego, não enxerga. Irmão Saulo, replica o interpelado com muita doçura. O Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que você tornes a ver e receber a iluminação do Espírito Santo.
Quem seria aquele homem, ele cego, tateando nas paredes? Mas aquela inflexão de voz, enternecida e carinhosa, vosso nome? Perguntou quase aterrado. Ananias. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo veroz. Saulo então compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A presença de Ananias revogava-lhe à memória aqueles apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco. Saulo compreende que a presença de Ananias é o recado amoroso de Jesus, que vinha trazer para ele a confirmação da verdade renovadora. Quis avançar, abraçar Ananias de joelhos e pedir perdão pela sua ignorância. Mas apenas tateou o vácuo e esperava. E quisera beijar a vossa túnica, mas como vedes, eu estou cego. Ananias fala: Jesus me mandou, justamente para que te desse novamente o tom da vista. Saulo, em lágrimas, recebia aquela energia maravilhosa que Ananias passava a ele, e Saulo de Tarso deixava transparecer os sinais da grande transformação interior que havia operado em seu interior. Com lágrimas cristalinas, rendera-se humildemente ao amor do Messias eterno. Banhado no pranto do arrependimento sincero, em virtude das trevas que lhe indicavam os passos, Saulo ajoelhou-se diante de Ananias, e Ananias queria impedi-lo, se sentindo também falível como todos os homens. Mas, desejando utilizar todos os recursos para auxiliar aquela alma ardente, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. As lágrimas ardentes que cobriam os olhos do moço tarsense, acentuou-se-lhe: digue-me o Senhor perdoar-me pelos meus propósitos equivocados. Agora, disse Ananias, veja novamente, irmão Saulo. E em nome do Salvador eu peço que vejas novamente, e se é do agrado de Jesus que isto aconteça, fala Paulo, eu tenho a alegria de oferecer os meus olhos para que eu possa iluminar a minha alma. Saulo sentia-se fortalecido e ágil. Num minuto, pareceu reaver todas as energias da sua vida. Voltando a si, do contentamento divino que o felicitava, tomou a mão do velho discípulo e beijou-a com veneração. Ananias tinha os olhos rasos de pranto. Ele próprio não podia prever as alegrias infinitas que iria receber na singela rua direita daquela pensão. Ressuscitaste-me para Jesus, exclamou jubiloso Saulo. Serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá as minhas fraquezas. Ele vai compadecer-se das minhas feridas
e tenho absoluta certeza que enviará auxílio à minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Sim, somos do Cristo, falou Ananias, generoso e com lágrimas a transbordar dos seus olhos. Ananias contou-lhe tudo quanto sabia de Jesus. Esclareceu que ele era sapateiro em Emaús e tinha ido à cidade para as comemorações do templo. E a profunda emoção quando ele descreve a marcha penosa na cruz, e quando ele visualiza da cruz o martírio de Jesus, lança-se para ele um olhar. Jesus olha para ele, para o seu espírito, e aquele olhar para ele foi traduzido como um chamamento sagrado. Saulo bebia as palavras com singular enlevo. É verdade, dizia enquanto o narrador fazia longas pausas. Vim a Damasco com outorga do templo para vos levar preso a Jerusalém. Ananias sorriu, sumamente satisfeito. Saulo pediu-lhe então que falasse de Estevão, no que foi atendido com solicitude. Em seguida, pediu informes da sua viagem de Jope a Jerusalém. Com muita prudência, desejava do benfeitor qualquer alusão sobre Abigail. Não precisas confessar os teus anseios de moço, fala Ananias. Eu leio nos seus olhos o que principalmente você deseja. Jope e Jerusalém, lá eu descansei muito tempo nas vizinhanças. Existia lá um homem chamado Zacarias, que tinha sobre o seu teto um verdadeiro anjo do céu. Era a jovem Abigail, que depois de receber o batismo de minhas mãos, confessou que te amava muito e falava do teu amor com ternura ardente, e muitas vezes ela me convidou a orar pela tua conversão a Jesus Cristo. Saulo ouvia emocionado, e após um rápido intervalo em que o amoroso velhinho parecia meditar, voltou a dizer, como se falasse consigo mesmo: ah, se ela ainda vivesse. Ananias recebeu a observação sem surpresa e acentuou: desde que se aproximou de mim, eu notei que Abigail não ficaria muito tempo na terra. Nas suas cores esmaecidas, o brilho intenso dos seus olhos falava-me da sua condição de anjo exilado. E continuando ainda a conversa entre eles, Saulo diz a Ananias: eu queria mergulhar o espírito nas lições iluminadas e sublimes do nosso querido mestre, neste rio de vida cujas águas de amor Jesus fecundava com o seu coração amoroso os mais áridos desertos. Você tem, meu mestre, disse o ex-rabino com entusiasmo, onde eu poderei obter o Evangelho Sagrado? Bom, responde Ananias, antes de tudo, não me chame mestre. Este é e será sempre o Cristo. Mas, removendo um pouco o interior da sua surrada patrona, ele retira alguns pergaminhos amarelados. Bom, irmão Saulo, verbalmente eu já tenho de cor todos os ensinamentos de Jesus, mas no que se refere à parte escrita, aqui tem
tudo o que eu possuo. E assim ele entrega alguns fragmentos do Evangelho que Paulo se compromete a copiar e devolver para ele no dia seguinte os originais. Ananias, se possível, você poderia deixar comigo estas cópias que depois eu te devolvo os originais, porque nós precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus, ele é o socorro do céu. Aliás, a palavra evangelho significa boa notícia, e é indispensável que ela seja espalhada por todos os planos mais elevados da vida. Enquanto o velho pregador, o pregador do caminho, que observava, muito interessado, o convertido de Damasco, que nesse instante chama o hoteleiro para lhe comprar os pergaminhos. Judas, ao entrar, surpreendeu-se em verificar a cura plena de Saulo. E Saulo, satisfazendo-lhe a curiosidade, fala: Jesus enviou-me um médico, o Ananias, que veio curar-me em seu nome. E antes que Judas se recobrasse do espanto, ele faz as recomendações a respeito dos pergaminhos que ele desejava. Saindo Judas, ele diz a Ananias: até aqui eu ocupava o meu tempo no estudo e na exegese da lei de Moisés. Agora, porém, eu encherei as minhas horas com o Espírito do Cristo. Eu trabalharei nesse mistério até o fim dos meus dias. Buscarei iniciar o meu trabalho aqui mesmo em Damasco. E virando-se para Ananias, ele pergunta: conheceis na cidade um rapaz fariseu de nome Sadoque? Sim, responde Ananias. É quem tem chefiado as perseguições nesta cidade. Pois bem, continuou o jovem tarsense, amanhã é sábado e haverá preleção na sinagoga. Pretendo procurar os amigos e falar-lhes publicamente do apelo que o Cristo me endereçou. Quero estudar vossas anotações ainda hoje, porque me darão assunto para a minha primeira prédica do Evangelho. No dia seguinte, Saulo de Tarso levantou-se lépido, bem disposto, sentia-se renovado para uma vida nova. As recordações amargas foram deletadas da sua memória. Aquela influência de Jesus enchia-o com uma substanciosa alegria. Ele tinha a impressão de haver aberto uma porta nova em sua alma, de onde sopravam céleres as inspirações de um mundo maior. Depois da primeira refeição, não obstante o dissabor sobre a atitude de Sadoque, ele resolve procurá-lo. Na casa de Sadoque, ele foi informado que Sadoque havia se dirigido à sinagoga com os convidados. Saulo foi até lá. Os trabalhos do dia já estavam iniciados. Já havia sido feitas as primeiras leituras do texto de Moisés e um dos levitas, Dicíntios, havia tomado a palavra para os respectivos comentários. A entrada do ex-rabino provocou uma curiosidade enorme. Sadoque, porém, ao vê-lo, fez-se pálido
e mais ainda quando o jovem de Tarso lhe pediu uma palavra em particular. Cumprimentaram-se, sem dissimular a nova impressão que já agora mantinha entre eles. De fato, fala Sadoc, eu estava na cidade e cheguei mesmo a te procurar lá na pensão do Judas. Mas tais foram as informações do hoteleiro que me abstive de ir a teu aposento. Com efeito, parece incrível que você se rendesse também aos sortilégios desse povo do caminho. Eu não posso compreender, Saulo, semelhante transmutação em tua robusta mentalidade. Mas Sadoc, respondeu Saulo, muito calmo, eu vi Jesus ressuscitado. O outro fez um grande esforço para conter uma gargalhada. Será possível, objetou com zombaria, uma zombaria pérfida, que a tua índole sentimental, tão contrária à manifestação de misticismos, tenha capitulado nesse terreno? Você acredita mesmo em tais visões? Não poderia imaginar-te vítima desse disfarçado adepto do carpinteiro. As tuas atitudes de agora nos causarão profunda vergonha. Que dirão os homens irresponsáveis que nada conhecem da lei de Moisés? E a nossa posição no partido dominante da raça? Os colegas do farisaísmo não te aceitarão, Paulo. Quando aceitei o encargo de perseguir os companheiros do operário de Nazaré, eu o fiz pela amizade que te conservava. E não te doerá, então, a traição dos votos anteriores? Considero com grande dificuldade o nosso encontro. Quando se espalhar esta notícia que você capitulou perante estes homens sem cultura e sem consciência? Saulo fitou o amigo, revelando imensa preocupação no olhar ansioso. Aquelas acusações eram as premissas do acolhimento que o aguardava no cenáculo dos velhos companheiros de luta e edificações religiosas. Mas não obstante a tudo isso, Saulo disse, repito, que Jesus de Nazaré, e devo proclamar que nele eu reconheço o Messias prometido pelos nossos profetas mais eminentes. Até aqui, Sadoc, as minhas pregações nasciam dos textos recebidos dos nossos antepassados veneráveis. Mas hoje, a minha asserção se baseia não somente no repositório da tradição, mas também na prova testemunhal. Sadoc não conseguiu ocultar a surpresa. Mas que posição! E os teus parentes? E o teu nome? E tudo que você recebeu? Tudo que te rodeia, a tua personalidade? Com fervorosos compromissos? Pergunta Sadoc, pensando em demovê-lo de tal atitude. Sadoc, fala Saulo, agora eu estou com Cristo e todos nós lhe pertencemos. A sua palavra divina convoca-me ao esforço mais ardente e ativo. Mas também tu, com a mania de martírio, guardou então Saulo em si uma bela expressão de dignidade pessoal e concluiu: não posso perder-me
em opiniões levianas. Esperarei que o teu amigo de Chipre termine a preleção para relatar a minha experiência diante de todos. O que? Falar aqui nisso? Por quê? Seria mais razoável, Saulo, que você descansasse da viagem, da enfermidade, que meditasse um pouco mais no assunto, mesmo porque eu tenho esperança nas tuas reconsiderações relativamente ao acontecido. Sabes, porém, que não sou nenhuma criança, Sadoc, e cumpre-me esclarecer a verdade a qualquer circunstância. E se te apouparem, e se eles te recusarem, fala Sadoc, e se fores considerado traidor, a fidelidade a Deus deve ser maior do que tudo isso aos nossos olhos. Nossa, ficou... Terminada a dissertação do levita de Cíntio, Saulo surgiu diante de todos e subiu à tribuna. Cumprimentou afavelmente os diretores da reunião e pediu vênia para expor as suas ideias. Sadoc não teve coragem de criar um ambiente antipático, e assim Saulo, com a sua simpatia de sempre, acolhendo com imensa alegria o seu alvitre. E ele inicia: Varões de Israel, começou com um tom solene, em nome do Todo-Poderoso, eu venho anunciar-vos hoje, pela primeira vez, as verdades da nova revelação. Temos ignorado até agora o fato da vida da humanidade. O Messias prometido já veio, consoante afirmaram os nossos profetas, que se glorificaram na sua virtude e no seu sofrimento. Jesus de Nazaré é o Salvador dos pecadores. A assembleia estava pasma. Se uma bomba estourasse no recinto, não causaria tanto impacto. Mas Saulo serenamente continua. Pois bem, é com este patrimônio de ter sido sempre uma consciência reta na minha vida que eu venho vos falar das faltas involuntárias que eu cometi nos impulsos sinceros de uma perseguição cruel e injusta. Em Jerusalém eu fui o primeiro a condenar os apóstolos do caminho. Provoquei a união de romanos e israelitas para essa repressão sem trégua. Mas fiz tudo isso na falsa suposição de defender a Deus como se o Pai Supremo necessitasse de míseros defensores. E autorizado pelo Sinédrio e pela corte provincial para invadir os lares alheios e perseguir criaturas inofensivas e inocentes, eis que Jesus me aparece às vossas portas e me pergunta em pleno meio-dia, nas paisagens douradas do deserto: Saulo, Saulo, por que me persegues? A essa evocação, a voz eloquente e enternecida fazia com que lágrimas corriam copiosas sobre o seu rosto, interrompendo-lhe, e ele recordava aquela ocorrência decisiva do seu destino. Os ouvintes contemplavam tudo isso assombrados. Que isso? Diziam alguns. O doutor de Tarso gracejava. Afirmavam então outros sorrindo, convicto,
de que o jovem tribuno estivesse buscando um maior efeito no auditório. Não, amigos, exclamou com veemência, jamais gracejei convosco nas tribunas sagradas. O Deus justo não permitiu que minha violência criminosa fosse até o fim, em detrimento da verdade, e ele consentiu, por misericórdia de acréscimo, que o mísero servo não encontrasse a morte, sem vos trazer a luz da crença da boa nova. O ex-rabino suportou toda aquela grande indiferença que transparecia dos olhos de todos aqueles homens velhos que exigiam um revide e reparação imediata, ali mesmo, à vista de todos. Quis falar novamente, exigir a palavra, mas percebeu que emoções incoercíveis lhe afiguravam aquele explosivo temperamento. Imóvel, notou que velhos de Damasco o abandonavam o recinto sem sequer cumprimentá-lo. Observou também que os levitas de Cíntio pareciam entendê-lo através de um olhar de simpatia, ao mesmo tempo que Sadoc fixava-o com ironia, com o ar risonho de triunfo. Era o repúdio que chegava àquele momento. Acabunhado, triste, retirou-se do templo em busca do benfeitor, a fim de conversar com Ananias, ouvir a sua palavra de sabedoria. Ananias não se mostrou surpreendido com a exposição do ocorrente. Sim, explicava o ancião paciente, o Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos desta natureza, Saulo? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu melheiro particular, para que o esforço seja profícuo. O moço percebeu o alcance da comparação e perguntou: mas, que desejais dizer com isso? Saulo, eu quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que persluta. Mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa, ele tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. É Deus que reclama grande paz e profunda compreensão. No teu caso, Saulo, você deve pensar na lição de Jesus, permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas 3 anos, para receber uma tarefa do céu. Davi conviveu com a natureza, apacentou rebanhos, para desbravar as estradas do Salvador. João Batista mediou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. Essas ponderações carinhosas de Ananias caíam-lhe na alma opressa como bálsamo vitalizante. Quando haja sofrido mais, continuava o benfeitor, o amigo sincero terá apurado a sua compreensão de homem e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice,
quando a vida exuberante de energias, Deus lhe envia os filhos para que com os trabalhos se lhes enterneça o coração. Pelo que me has confessado, é possível não venha a ser pai, mas terá os filhos do Calvário em todas as partes. Você não viu Simão Pedro em Jerusalém, rodeado de infelizes? Naturalmente, também você encontrará o lar maior na terra, onde você será chamado a exercer a fraternidade do amor e do perdão. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Tens razão, disse Saulo, com recordações cariciosas, e muito grato a Ananias, ele diz com serenidade: tem razão. Eu buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém, principalmente sem forças, talvez, para enfrentar a incompreensão dos meus confrades. Eu tenho um velho amigo em Palmira que me acolherá de bom grado. Ali eu repousarei algum tempo até que eu possa internar-me pelas regiões ermas a fim de meditar
sobre as lições recebidas. Ananias aprovou a ideia e, com um sorriso ainda, ficaram conversando um longo tempo até que a noite mergulhou a alma das coisas no seu velário de sombras espessas. O velho pregador conduziu então o seu novo adepto para uma humilde reunião que se realizava nesse sábado de grande desilusão para o ex-rabino. Consolado e satisfeito de haver encontrado amigos, na verdadeira acepção da palavra, Saulo chegou à estalagem de Judas, despedindo-se de todos e profundamente comovido. No dia imediato, contratando um serviçal indicado pelo estalajadeiro, Saulo de Tarso, ao amanhecer, embora surpreendesse o dono da casa com seu ânimo resoluto, põe-se a caminho da cidade famosa de Palmira, situada num oásis em pleno deserto. E nessas primeiras horas da manhã, saindo das portas de Damasco, 2 homens modestamente trajados à frente de um pequeno camelo carregado das necessárias provisões. Saulo fez questão de partir a pé, de modo a iniciar a vida com rigores que lhe seriam sumamente benéficas mais tarde. Não viajaria mais na qualidade de doutor da lei, rodeado de servos, mas sim como discípulo de Jesus, para realizar a programação que agora ele pretendia implementar. Por esse motivo, ele considerou que era preferível viajar como um beduíno para aprender a contar sempre com as suas próprias forças e, sobre o calor calcicante do dia, sob as bênçãos refrigeradoras do crepúsculo, o seu pensamento estava fixo naquele que o chamara do mundo celeste para uma nova vida.